Você já percebeu que depois dos 40, os dentes começam a mudar? Além da sensibilidade e da retração das gengivas, começam a aparecer trincas, fraturas, as restaurações quebram, as lentes não duram o que prometem. E o mais curioso é que quase todo mundo aceita isso como normal. Ah, coisa da idade, isso acontece mesmo. Depois dos 40 é assim. Mas deixa eu te falar algo que muda completamente essa percepção. Isso não é normal. Isso é comum, mas não é normal. O fato de muita gente passar por isso não transforma isso em um processo saudável. O que acontece é que nós normalizamos sinais de falha funcional ao longo do tempo. Quando um dente trinca, quando uma restauração fratura, quando uma lente não dura o que deveria, o problema raramente está naquele elemento isolado. O dente que quebrou é apenas o ponto de colapso. Ele é onde o sistema descarregou uma sobrecarga que vinha sendo acumulada há anos. O verdadeiro problema está no sistema completo da boca, na forma como essa boca funciona, mastiga, distribui forças e se adapta ao envelhecimento. E que muitas vezes nunca foi avaliado de forma global. Muitos pacientes chegam até mim extremamente frustrados. Já passaram por diferentes profissionais, já investiram tempo e dinheiro, e principalmente expectativa. E mesmo assim o tratamento não durou. A primeira coisa que eu faço questão de deixar muito clara para o paciente é isso. A culpa não é dele. O paciente não falhou, o material não era ruim. E na maioria das vezes, o procedimento isolado não foi tecnicamente mal executado. O que faltou foi diagnóstico funcional. Faltou olhar para a boca como um sistema integrado e não como um conjunto de peças isoladas. Quando você trata apenas o que está quebrado, sem entender por que aquilo quebrou, o sistema continua operando em desequilíbrio. E cedo ou tarde ele cobra de novo. Entender isso muda completamente a forma como o paciente enxerga a própria história odontológica. E muda principalmente a forma como ele passa a escolher seus próximos tratamentos. A odontologia tradicional foi construída historicamente para resolver problemas pontuais. Ela é extremamente eficiente quando existe dor, fratura, inflamação ou perda de um elemento dentário. O raciocínio é objetivo, identificar o problema visível e intervir naquele ponto específico. Por isso ela olha para dentes de forma isolada, trata o que dói, o que quebrou, o que está incomodando naquele momento. E isso não está errado. Esse modelo resolveu e ainda resolve muitas urgências clínicas. O ponto é que ele não foi desenhado para responder a uma pergunta fundamental. O que vai acontecer com esse sistema ao longo dos próximos anos? Já a odontologia da longevidade parte de uma lógica diferente. Ela entende que a boca não funciona em partes isoladas. Ela funciona como um sistema biomecânico integrado, onde dentes, músculos, articulações, osso, tecidos de suporte trabalham em conjunto. Uma alteração em um ponto do sistema gera compensação em outro. E essas compensações, quando não são reconhecidas, se transformam em desgaste, sobrecarga e falhas tardias. Por isso o foco deixa de ser apenas a resolução imediata do problema e passa a ser a estabilidade funcional ao longo do tempo. A pergunta não é só como vai ficar depois do tratamento. A pergunta passa a ser: isso vai continuar funcionando bem daqui 5, 10, 15 anos? Quando essa pergunta entra no planejamento, toda a lógica do tratamento muda. Material, desenho, sequência, previsibilidade, tudo passa a ser pensado com visão de longo prazo. E é exatamente isso que diferencia um tratamento reparador de um tratamento orientado para a longevidade funcional. Existe um conceito que quase ninguém explica ao paciente: o envelhecimento bucal precoce. E não, isso não tem relação direta com a sua idade. Tem relação com o que você viveu até aqui, com estresse crônico, com bruxismo, com noites mal dormidas, com refluxo silencioso, com alimentação ácida, hábitos que, ao longo dos anos, sobrecarregam o sistema mastigatório. A sua boca tem memória, ela carrega o histórico de tudo isso. Por isso, duas pessoas de 40 anos podem ter bocas completamente diferentes. Uma com desgaste mínimo, outra com fraturas, sensibilidade e perda de estrutura. O sorriso pode ter envelhecido 20 anos a mais do que o resto do corpo. E o mais perigoso desse processo é que ele acontece em silêncio. Não dói no início, não chama atenção. Por isso, a importância de um profissional qualificado que esteja interessado em te entregar um resultado realmente integral para a sua saúde.
Sem essa avaliação, já precoce, chega um dia que o dente quebra. E aí o paciente acha que foi um acidente. Mas não foi. Foi resultado de um sistema funcionando em desequilíbrio por anos. E é exatamente para evitar esse ciclo de quebra, reparo e frustração que existe o conceito da longevidade funcional. A longevidade funcional ela não é um tratamento específico. É uma forma de pensar a odontologia. Significa planejar tratamentos que respeitem o funcionamento natural da boca, protejam as estruturas de suporte e entreguem estética como consequência, não como ponto de partida. Para isso eu trabalho com uma tríade muito clara. Primeiro, função. Função é como a sua boca se movimenta, como você mastiga, como as forças são distribuídas entre os dentes quando você fecha a boca. Se essa distribuição está errada, a força se concentra, e força concentrada gera desgaste pontual, trinca, fratura. Segundo, estrutura. Aqui entram dentes, osso, gengiva, periodonto, tudo aquilo que sustenta o sorriso. Não adianta fazer uma estética linda sobre uma estrutura fragilizada. É como gastar milhares de reais em uma reforma de um apartamento em um prédio que está prestes a cair. E por fim, só então vem a estética. A estética é o que aparece no espelho, é o que o paciente deseja, mas ela só é estável quando função e estrutura estão equilibradas. A estética não sustenta a função sustenta a estética. Essa é a verdade que incomoda um pouco, mas liberta muito. Quando uma lente quebra, quando um implante falha, quando surge uma sensibilidade ou retração, a estética não falhou sozinha. Ela apenas revelou um problema funcional que já existia. Se algo quebrou, a função já estava comprometida. A estética é um termômetro, não é a causa. Muita gente vive um ciclo frustrante, faz um tratamento, quebra, refaz, quebra de novo. Isso acontece porque a maioria dos tratamentos olha apenas para o que é visível. A odontologia tradicional repara o que a odontologia da longevidade antecipa. Ela trata as causas, não só as consequências. Por isso, eu sempre digo, a pergunta mais importante não é, vai ficar bonito? E sim, o paciente tem função, estrutura e, consequentemente, estética. É por isso que o meu trabalho começa muito antes de qualquer procedimento clínico. Muito antes de pensar em estética, em material ou técnica. Ele começa com um entendimento profundo do histórico funcional daquele paciente. Eu preciso entender como essa boca foi usada ao longo da vida. Se existe histórico de bruxismo, apertamento, refluxo, desgaste químico, traumas oclusais, se houve perdas dentárias antigas, reabilitações prévias, alterações de mordida que nunca foram compensadas. E tudo isso deixa marcas no sistema. Depois disso, eu parto para uma análise objetiva da função. Utilizo escaneamento para mapear com precisão a anatomia dentária e a relação oclusal atual. Esse escaneamento não serve apenas para copiar dentes. Ele me permite analisar contatos, áreas de sobrecarga, guias de desoclusão e padrões de desgaste que não são perceptíveis a olho nu. A partir desses dados, eu faço um planejamento tridimensional. Não é um planejamento estático, é um planejamento funcional, que considera vetores de força, trajetórias de movimento mandibular e como essa carga vai se distribuir ao longo do tempo. Porque força não desaparece, ela sempre se distribui em algum lugar. E quando isso não é previsto, o sistema bucal cobra de algum lugar. Os mockups entram exatamente nesse ponto. Eles não são apenas uma prévia estética para o paciente se olhar no espelho. Eles funcionam como um teste biomecânico. Eu observo como o paciente mastiga com aquele desenho, como ele fala, como ele fecha a boca. Se há interferência, desconforto, sobrecarga muscular, ou seja, antes de transformar algo definitivo, eu testo. E quando a função e estrutura estão bem planejadas, a estética deixa de ser frágil, deixa de ser dependente de manutenção constante e passa a ser um resultado estável, coerente com o envelhecimento natural do paciente. Então, se você tem mais de 40 anos ou tem menos, mas sente que seu sorriso está mudando, perdendo força, quebrando com mais facilidade, isso não é a idade chegando, é a sua saúde bucal te alertando. E a boa notícia é que isso pode ser tratado, desde que seja tratado com visão de longo prazo. Aqui neste canal, eu quero te mostrar exatamente isso, como recuperar função, estrutura e naturalidade, para que o seu sorriso dure muitos anos
e não apenas até a próxima consulta. Além de te alertar sobre os perigos de confiar no primeiro diagnóstico que te passam. Se esse tema fez sentido para você, se inscreva no canal. Tem muito conteúdo sobre longevidade bucal vindo por aí. E eu tenho certeza de que isso vai mudar a forma como você enxerga a odontologia.